Muito bem, começando mais um Oriente-se, eu quero já dar as boas-vindas para o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Primeira Obrigado, gostaria de agradecer a oportunidade para estar aqui para a gente debater um pouquinho sobre voto consciente. Boa noite para você também que está assistindo o programa. E Valeriano, que bom estarmos juntos para entrar por esse assunto que normalmente as pessoas não gostam muito de tocar, né? Toda eleição eu sou chamado também a tentar esclarecer e continuo aqui lutando. Então vamos começar. Voto consciente é uma maneira de falar de alguém que faz um voto ciente do que está fazendo, ou não. Sim, tecnicamente o voto consciente é o eleitor, o cidadão que vota sabendo por que votou, né? E obviamente em quem votou, mas principalmente por que votou e no que ele votou. Né? E a consciência tem a ver com essa coincidência entre o que ele tem de interesse na sociedade e aquilo que ele espera que o seu representante realize. Né? Ele tem que saber o que ele quer e tem que saber quem é que vai buscar o que ele quer. O mais importante é saber o que você quer. O resto vem um pouco em consequência disso. Um pouco em consequência disso. Muito bem. Bruno, a gente está vendo aí os jovens se movimentando. A sua geração é uma geração que eu considero privilegiado pela quantidade de informação, pelo acesso à informação, pelo acesso à comunicação, pelo acesso uns com os outros. Pessoas do mundo se encontram hoje facilmente. Sim. Né? Existe uma crescente, né? Os jovens estão cada vez mais conscientes ou nem tanto assim? Eu diria que os jovens... Politicamente falando. Sim, hoje eles estão mais participativos, né? Não diria consciente, né? Eu acho que ainda tem um longo caminho para a gente, não falando só dos jovens, né? Mas para a sociedade em geral, né? Criar essa consciência do que é um voto consciente, em quem votar. Né? Eu diria que os jovens estão mais participativos de um tempo para cá. Que a gente vê hoje, por exemplo, uma coisa interessante para mim, né? Na minha idade, é ver jovem que aprendeu a falar inglês só de fazer uso da internet. Isso é comum hoje, né? Sim, sim. Então, tem os meus sobrinhos mesmo, entraram na adolescência batendo papo com pessoas dos outros países e acabou, né, falando inglês fluentemente hoje sem ter estudado inglês. Então, aí vem essa realidade. É interessante até onde o jovem faz uso, porque quem está mais rodado, talvez... Deixa eu falar de uma ambiguidade que eu acho interessante. Normalmente, o pai deveria informar o filho, mas aí o filho se acha suficientemente, por causa da sua juventude, cheio de consciência, ele que está atual, ele que é a hora dele, ele que sabe das coisas. Então, ele deveria orientar o pai. E aí, nem sempre acontece assim. Né? O que falta para a nossa juventude ainda, já que elas... tem um acesso que outras gerações não tiveram. Você consegue perceber? Sim, sim. Na verdade, a parte de voto consciente, eu tenho uma outra ideia, né? Que ele parte também dos jovens e da família de modo geral. Inclusive, nós debatemos isso na escola uma vez sobre voto consciente, sobre governo, sobre política. Quando a gente fala sobre voto consciente... e sobre política, a gente sempre fala, nós temos um governo, mas que não é tão bom, ou a gente sempre reclama, e sempre, todos os nossos problemas da sociedade, a gente acaba jogando a culpa sempre no governo, enfim, quem está nos representando. O que eu digo, uma frase que eu uso, e que eu acho que tem tudo a ver, eu andei acompanhando as manifestações, né, que nós tivemos no ano passado, nós estamos, a sociedade de modo geral, nós estamos preocupados em transformar o Brasil, né, um país melhor. Só que a gente primeiro, acho que para a gente estar mudando o Brasil, para a gente ter um voto consciente, né, saber escolher quem vai nos representar, a gente precisa começar essa mudança dentro da nossa casa, né? A gente precisa começar a mudança dentro de nós mesmos. Por exemplo, inclusive dentro desse debate que a gente falou, eu usei esse exemplo muito interessante. Tinha várias pessoas que estavam participando das manifestações. E aí no dia a dia, né, durante as manifestações, antes, inclusive nos dias de hoje, é comum, eu sou usuário de ônibus. E aí você entra num ônibus, e aí tem aqueles assentos, né, que são reservados para idosos, gestantes, enfim. E aí você vê aquela pessoa que não tem nenhuma necessidade para estar ali, e ela acaba utilizando esse assento, enfim, ou outro benefício que não era para ela,
E a pessoa que necessita, ela não tem, ela acaba perdendo esse direito. E essa pessoa que ela, muitas vezes ela usa, ela faz as manifestações, ela reclama do governo, ela reclama do estado que o país se encontra. Então, para a gente mudar, o que a gente tem que fazer? Nós temos que mudar o nosso comportamento, né? Eu não vou falar para você também que eu sou 100% correto, ninguém consegue ser. Vou aproveitar que eu estou dando o exemplo do ônibus, né? O ano passado, isso eu não faço, eu não costumo sentar dentro de ônibus, mesmo que seja lugar normal. E o ano passado, teve uma vez que eu estava muito cansado, né? Eu estava tinha ido trabalhar, estava voltando, e eu acabei sentando no único lugar que tinha disponível, que era esse assento especial. E eu fiquei lá, fiquei tranquilo. Chegou um idoso, né? Chegou não era um idoso, acho que era uma mãe com uma criança. E eu não levantei na hora. Eu levantei acho que uns 5 minutinhos depois. Mas aquilo ficou na minha consciência de uma forma, eu falei, como que eu fiz isso, né? E aí eu penso, muitas pessoas fazem isso diariamente e elas não se tocam, né? Passa batido do dia a dia. E essas pequenas ações, se a gente vai mudando, a gente vai conseguindo mudar, de certa forma, a nossa cidade, a nossa sociedade em geral, né? Eu acho que isso tem uma certa relação. Como você é como cidadão, como pessoa, e como que você vai escolher a pessoa que vai te representar. Então, para você escolher uma pessoa, um político, um partido, enfim, um governo para te representar, você tem que ter essa mudança, essa consciência dos seus deveres e direitos. É por aí, meu amigo. Ele pegou a coisa do ângulo bem amplo, né? Na verdade, o que a gente está discutindo imediatamente é uma consequência disso um pouco, né? Você ter consciência sobre o seu lugar na sociedade inclui ter consciência sobre o seu papel na política. E que, às vezes, é um pouco, pelos nossos meios de comunicação, ele é um pouco ampliado demais. Eu acho que um dos problemas que a gente tem na democracia moderna é que a democracia ela absorve peso demais, responsabilidades demais, mais do que ela precisaria ter. Então, a gente acaba jogando demais a culpa naqueles que são os mais visíveis, né? Por exemplo, os deputados, vereadores, o pessoal do legislativo sofre muito mais, apanha muito mais do que os executivos, prefeito, governador e presidente. Então, a não ser em época de eleição, né? Então, em geral, o eleitor prefere dar mais poder ao executivo do que ao legislativo. E isso reforça o mesmo caminho que a gente sempre tem visto de menos importância ao legislativo, que é o órgão que mais proximamente nos representa. Então, a gente acaba jogando todo o peso da nossa força política no âmbito executivo, ou seja, a gente dá muito mais importância à eleição para presidente do que para o Congresso. E, além disso, a gente ainda tem uma imagem muito mais negativa do Congresso do que do Executivo. Isso vira um ciclo vicioso. Então, isso é uma coisa fundamental se a gente quer ser um país moderno, é tirar um pouco o foco dessa coisa heróica e populista do presidente resolve tudo, da presidente, do governador ou do prefeito. E pensar um pouco mais em como isso é obrigação, não só nossa, mas também do corpo de representantes, porque os representantes, na verdade, são os vereadores, os deputados, os senadores. Eu vou elogiá-los dizendo a você assim, vai tirando suas conclusões que não vai dar para entrar em todos os aspectos de tudo que nós estamos falando, né? Claro. Mas eu quero, já fazendo um gancho com o que o Bruno disse, Valeriano, perguntar para você uma outra questão linkada a isso, que é a situação seguinte. Ele falou da consciência. O que eu imagino, né, na minha ignorância, que possa ter acontecido na maioria dos países que se dizem desenvolvidos, é uma consciência um pouco forjada a ferro e fogo. Ou seja, você bota uma multa para quem sentar naquele banco, aí a pessoa não senta porque tem uma multa, né? Então, aí a minha primeira pergunta vem nessa direção, né? A nossa sociedade, o Brasil, a gente fala dessa consciência, mas existe essa consciência livre, que a pessoa livremente vai chegando a essa consciência natural? Porque muitas vezes a gente debate sobre, a gente gosta muito desse papo dos objetivos, da política, nós queremos fazer nossas escolhas, nós queremos reivindicar, mas quando aperta o meu sapato, que eu tenho que ficar em pé, eu não quero reivindicar. Então, existe essa consciência? Sim. Você vê essa consciência nascendo no mundo, ou nasceu já? É bem complexo, então eu vou entrar assim bem rapidamente. A gente observa nos países ditos desenvolvidos, é que eles são muito mais rigorosos em relação aos deveres. Sim.
para que sejam bastante generosos em relação aos direitos. Certo. Então, essa relação é muito clara em todos os países que a gente pode chamar desenvolvidos. Por exemplo, todo o sistema de controle de trânsito que você falou, ele é muito rigoroso. Cadeia ali é uma coisa muito fácil de acontecer. As penas são sempre rigorosas e muito aplicadas. E não só no trânsito, mas também o pedestre. Por exemplo, atravessar em rua, que é proibido atravessar fora da faixa, é uma coisa que é punida e é inclusive vigiada por câmaras e tudo. Então, pedágio urbano, multas altíssimas por velocidade, tudo isso ligado ao trânsito também se aplica à questão do imposto de renda, à questão da convivência em geral com as pessoas no dia a dia. Isso tudo isso é regulado pela sociedade. Então, é uma sociedade que é consciente do que é a natureza humana, ou seja, o homem está sempre explorando os limites do que é permitido e do que não é permitido. Eu fico sempre me deparando aonde nasce essa consciência, né? Porque a gente vê a questão cultural, alguns sofreram mais, tiveram guerras, e aí, como dizia meu velho pai, a dor ensina a gemer e eles se viram apertados e tiveram que se virar. Né? E no Brasil, às vezes eu fico vendo uma certa hipocrisia, porque o que se faz? A gente pega... não se pode ter excesso de velocidade. Nos países desenvolvidos se coloca a câmera. Aí aqui se coloca a câmera, multa todo mundo, enche o bolso de dinheiro e não tem ninguém para fiscalizar. E eles continuam ganhando mais dinheiro ainda, felizes da vida, e a gente continua correndo e as câmeras multando todo mundo. Por que não funciona? Olha, realmente, como eu não sou especialista em trânsito, eu não vou entrar em detalhes técnicos. Eu estou dando só um exemplo, então, tirando o seu exemplo do trânsito. Né? Então, em geral, o que se reclama é a falta de punição ou a impunidade. Então, esse é um fator que realmente tem se desenvolvido. Quando ele começa a se desenvolver, ou seja, começa a aumentar o controle, a gente reage por exemplo, uma questão central na questão do trânsito é que existe uma suposta indústria da multa. Ou seja, as pessoas são multadas porque passaram em sinal vermelho, principalmente, ou cometeram excesso de velocidade. Então, as pessoas não acreditam que o Estado seja honesto o suficiente para ter multado corretamente. Então, muitas pessoas imaginam que estão numa conspiração em que o Estado, na verdade, é o seu grande inimigo. Esse é um dos principais elementos de uma sociedade não civilizada. Quando o cidadão não confia no Estado, o Estado não confia no cidadão. O controle é um controle que visa pegar apenas aqueles infratores realmente contumazes, aqueles que fariam qualquer coisa em qualquer situação. Para 90% da população, ou seja, excluídos os 10% que deveriam ser, digamos, delinquentes contumazes, o resto não liga para isso. A gente pega essa ideia porque é o seguinte, no Brasil se criou uma consciência assim, tem que resolver um problema. O que se faz? Vai lá no Congresso, se faz uma lei. Fez a lei, resolvemos o problema. E, na verdade, o problema não foi resolvido. Só existe mais uma lei que não é cumprida. Né? Então, aí eu volto no seu ciclo vicioso. A gente fica nesse ciclo. Então, aparentemente, a nossa sociedade está ficando civilizada. E, na prática, está virando um Deus nos acuda na rua, porque continua aumentando a quantidade de carro, continua aumentando gente que corre, continua gente bebendo no volante. Então, continua... A gente está falando do trânsito, mas... Né, a política continua... Era para acabar a corrupção. Quantos anos? A lei da ficha limpa. Da ficha limpa, né? E você vê político, candidato... E continua. Já encontraram brechas. Vão encontrando brechas e ninguém pune ninguém. E quando você punido, libera da cadeia. Né, um joga para o outro, né? Um joga para o outro. Resolve. Bom, e aí... Então, desculpa eu chegar a vocês, eu não quero que eles sejam os salvadores do Brasil, mas é importante eu penso que tem que ser um pouco prático, porque senão a gente fica filosofando, né? Então... eu acho que vamos se centrar na questão da eleição, né? Já que a gente está falando do voto consciente. Aí você falou dos legisladores. Então, um ato prático seria ficar mais preocupado com eles do que... eu não seria tão ingênuo de dizer que isso resolveria, ao contrário. O legislador ele é pouco importante hoje em dia porque a sociedade joga muito peso nas costas do executivo. E aí cria um ciclo vicioso de desqualificação do legislativo. Nos países ditos avançados, o legislativo é uma parte importante desse mecanismo de política. E no Brasil é pouco importante, porque boa parte da pauta vem direto do executivo, o legislativo aprova ou não aprova e fica por isso mesmo.
Então o legislador ele precisa desenvolver uma relação mais próxima com o eleitor. Ele está muito distanciado, isso é um grande problema. Isso tem a ver com o sistema eleitoral brasileiro. O sistema eleitoral quem brasileiro, é o legislador? O legislador são os nossos deputados federais, principalmente, e senadores no nível nacional e os deputados estaduais. Que é quem a gente vai eleger agora. Exatamente. Nessa eleição a gente não elege nem prefeito nem vereador, o resto a gente elege. É uma eleição complexa, que são 5 cargos. Então, a questão central aí que eu acho que é um problema para o cidadão desenvolver uma certa consciência do voto é que ele precisa saber qual é a relação que ele tem com o seu representante e daí cobrar dele. Você tem 2 tipos de representação, a representação individual e a representação coletiva. A representação coletiva é o partido. Então, nos países desenvolvidos, o partido é o grande representante. É que nem eu vou pensar, por exemplo, assim, tem 50 mil produtores de leite, mas existem 2 ou 3 grandes empresas regionais de produção de leite pasteurizado. Eu preciso ter confiança de que o leite que vai me chegar em casa, ele não é um leite estragado. E se for estragado, eu tenho que saber de onde veio esse lote, para poder interferir e dizer, olha, o erro foi ali, e quem vai ser culpado é essa pessoa. Aí eu volto a ter confiança de novo no sistema. Quando eu não tenho esse sistema de controle, eu perco completamente a confiança. Então, se eu fosse escolher o meu leite pela cara do produtor na roça, é muito bonito no programa que a gente vê muitos programas sobre o produtor de leite rural. Mas quem garante a qualidade do produtor de leite rural é a empresa, em última instância, que vai vender o leite no grande mercado. E ela é que vai ser cobrada por isso depois. É a mesma relação com o partido, por exemplo. Se eu tentar correr atrás dos 1.500 representantes, candidatos a representantes que eu tenho no estado de São Paulo, eu vou ficar louco, porque eu não consigo diferenciar os 1.000 e dizer qual é o melhor deles. Eu preciso apostar em que algum partido vai fazer a seleção, vai me apresentar candidatos razoáveis e que, se depois der errado, eu posso cobrar dele. É assim que funciona nas democracias, digamos, dignas do nome. O partido, em última instância, é cobrado. E aí sobra para todo mundo, como se diz. Do presidente do partido até o último funcionário perde com isso. Se eu fizer, por exemplo, tiver ficha suja na eleição, eu sei que o partido errou na escolha do seu candidato. E eu vou culpar o partido. O candidato, obviamente, que vai ser excluído. E no Brasil existem caminhos para a gente culpar, cobrar o partido? Então, não existe. Ou existe muito pouco. Existe pouco porque onde é que tem um vínculo claro entre candidato e partido? Principalmente no executivo. É por isso que o eleitor, inteligentemente, aposta mais no executivo. Ele olha para o executivo e diz, esse cara é importante, porque depois, se eu quiser puni-lo, é muito fácil. Eu sei que ele, na próxima eleição, não vai ser reeleito. Ele pensa na pessoa. Exatamente. Ou o seu sucessor. Ele não pode se reeleger, por exemplo, no segundo mandato, mas ele pode indicar o sucessor. Eu entendo direitinho que foi ele que indicou quem é que ele fez. Isso eu consigo controlar. Então, a democracia no Brasil avançou nisso. Ela avançou no controle do poder executivo. No poder legislativo, a gente não consegue controlar o deputado porque o sistema eleitoral não facilita esse processo. Aí é a famosa questão da reforma política. Que aí eles abrem tantas possibilidades para eles e nenhuma para nós, que fica de um jeito que a gente não consegue. O sistema é feito para proteger o indivíduo. Blinda eles. Blindar. Por quê? O que acontece? É bem fácil entender. Eu voto num candidato. Esse candidato teve o meu voto. E ele vai, então, entrar numa lista de candidatos. Esse candidato é um candidato a candidato. Porque se ele tiver poucos votos, ele não entra na lista do partido. Se ele não entrar na lista do partido, ou seja, na lista que o partido pode eleger, digamos que o partido tenha 100 mil votos e ele pode eleger um deputado. Se todos os candidatos do partido não entraram na lista do partido, só elegeu um pequeno partido, por exemplo. Todos os outros candidatos do partido não tiveram voto suficiente para ser eleito. Eles vão destinar o seu voto para quem? Para aquele candidato que foi eleito. Então, o eleitor vota em alguém, mas se esse alguém não foi eleito, o voto dele vai para a legenda, que é o partido. E o eleitor não sabe mais para quem ele deu o voto. E ele perde o caminho. Quem que ele vai cobrar agora? Então, o que acontece na época do ficha suja? Ele volta para ser reeleito, ele pode ter 5 mil votos. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode ter 5 mil votos. Se o partido tiver voto suficiente para eleger você, com esses 5 mil você se elege, porque você não teve 5 mil votos, você precisava de 300 mil, mas você teve 295 mil votos dos outros candidatos e você, ficha suja, teve só 5 mil votos, ou seja, só a sua família e os seus amigos votaram em você. Só que o eleitor, que não queria votar nele, não conseguiu impedir ele de ser eleito. Por quê? Porque o voto foi dos outros candidatos foi para ele. Então, se eu não acompanhar o partido, eu perco o rastro do voto. E aí eu não consigo cobrar. Se o eleitor não souber disso e não culpar o partido, olha, você escolheu um ficha suja e ele foi eleito de novo.
Eu não vou votar mais em você na próxima eleição. Aí a gente não vota naquele partido, aí corre todo mundo pro outro partido. Sim, exatamente. Aí que vem a competição. Aí é o primeiro, porque a primeira vez eu voto num, aí na segunda vez voto no outro. Se os dois cometerem erros, os dois não vão merecer meu voto. Se não aparecer um terceiro, né, geralmente aparece um terceiro, porque todo mundo quer ganhar a eleição. Então vai aparecer um terceiro. E aí eu vou melhorando a democracia na medida que eu for, né, tentando Ainda tapar o seria buraco. interessante ir pelos partidos. Não é interessante assim. Todos os países democráticos do mundo só se apoiam em partidos. Porque se você depender da escolha pelos olhos da pessoa, Acabou. você está ferrado. Tá certo. Bruno, calma. Você vai poder falar e muito. Mas eu agradeço já até aqui, porque a gente fica consciente de que o voto consciente, ele é trabalhoso, difícil e não quer dizer que teremos tanto êxito assim, não é? Então é uma batalha difícil, mas eu já vejo nisso um lado muito bom, porque o que não se tinha anteriormente era esclarecer a esse ponto. A gente precisa saber o tamanho, desculpa, eu não quero julgar nada de ninguém, mas a gente precisa saber o tamanho do embrulho que está aí, né? Isso. Até para nos embaralhar, ter facilidade de levar vantagem, como o Valeriano explicou tão bem aqui, quanto a essa questão de legenda. Então, nós precisamos ter uma consciência sim. Já comecei a ter, a partir do partido. Gostei da história do partido. Até hoje eu não entendi essa questão de legenda, viu? Então é complicado. A gente precisa Nossa, entender. Muito bom. Tá certo, esse é o Orientes, hoje falando sobre voto consciente. Esse assunto que a gente não gosta muito de tocar, mas nós precisamos colocar os pés no chão para poder mudar a nossa realidade ao nosso redor. Vamos para o intervalo, a gente volta já.